quantas vezes tentem recomeçar. Contar a história do Superman nunca foi só sobre capas esvoaçantes e olhos de raio laser. É sobre identidade, pertencimento, sobre o fato de ser bom demais no mundo que perdeu a fé no que é certo. O novo filme de James Gunn, que estreou agora em 2025, sabe exatamente disso. E é por isso que ele não começa com explosões ou salvamentos em massa, mas com silêncio. Um Superman ferido, exausto, carregado nos braços do próprio cachorro. Se isso soa simbólico, bom, é porque é. Esse reboot da DC não quer apenas recontar a origem de um herói. Ele quer restaurar algo que o cinema perdeu, a esperança. E para fazer isso, Gunn joga fora os clichês, quebra o mito e reconstrói o homem por trás do símbolo. Clark Kent, aqui, não é uma divindade infalível. Ele é alguém em crise, alguém que precisa reaprender quem é. E o caminho que o filme trilha é tão ousado quanto necessário, para assim poder reposicionar o Superman como o verdadeiro centro moral de um mundo em colapso. Eu sou a Casa e sejam bem-vindos ao Scriptando. E hoje a gente vai fazer um resumo, assim ó, rapidola mesmo, uns 10 minutinhos sobre o novo filme do Superman do James Gunn. E aí, tá preparado? Na Fortaleza da Solidão, onde o tempo congela e o passado ecoa como um fantasma distante, Clark encontra mais do que hologramas de Krypton. Ele encontra perguntas, como o que você representa, que é a voz do seu pai biológico dentro de si, e essa pergunta é a espinha dorsal de todo o roteiro. Ao invés de mostrar o Superman que sabe tudo, vemos Clark perdido e sendo reconstruído aos poucos, não por tecnologia, mas por memórias. A lembrança da infância em Smallville, os conselhos simples de Jonathan Kent, o sorriso caloroso de Martha, tudo isso costura um personagem que não nasceu pronto, mas que escolheu ser o herói. O roteiro, ele trabalha essa reconstrução com pausas, respiros e muita introspecção. A câmera, ela evita o épico para focar no íntimo. Clark lendo jornais antigos, observando o céu, perguntando se ainda é bem-vindo. São momentos como esses que tiram o Superman da estante dos deuses e o coloca de volta entre as pessoas. E é assim que a esperança começa a se reconstruir, aos poucos. E enquanto isso, o mundo gira, e gira rápido. Somos apresentados ao Lex Luthor, mas um Lex Luthor muito diferente, porque nesse ele não espera. Diferente das versões anteriores, ele não quer dominar o planeta com máquinas ou robôs gigantes. Nada disso. Ele quer vencer o Superman na arena da opinião do público. Porque ele entende que em 2025 a arma mais poderosa não é um míssil, e sim uma narrativa muito bem contada. E é assim que ele usa todos os meios de comunicação para transformar o símbolo da esperança em um extraterrestre completamente perigoso. O discurso de Lex Luthor é completamente sedutor. E o ator, nossa, ele simplesmente arrasa, porque ele tem um quê racional, onde o Lex não grita, ele conversa e ele convence. O plano não é destruir o Superman fisicamente, é quebrar a sua imagem, é desconstruí-lo como símbolo, aquele símbolo tão importante que é o Superman. E o que eu gostei do filme é que ele trata essa guerra de narrativas com um realismo um tanto quanto até que assustador. Porque à medida que a gente observa as investidas do Lex, a gente nota o Clark bastante acuado, sendo questionado de todas as formas e rejeitado por pessoas que antes ele salvou. E é nesse conflito bem interno entre quem ele é e como o mundo enxerga que o personagem atinge a sua complexidade máxima. E essa, para mim, foi uma das coisas mais gostosas desse filme. Porque salvar o mundo nesse filme começa do momento em que ele entende que ele primeiro tem que salvar a si mesmo. E é nesse contexto que a gente acaba conhecendo os personagens que orbitam a vida de Clark, como Lois Lane. Aqui, ela não é apenas uma jornalista ousada, é a âncora emocional de toda a história. Uma mulher pragmática, porém não se deixe enganar por isso, porque ela é cheia de camadas, e essas camadas desafia o Clark a sair daquela caverna emocional em que ele se esconde. A relação entre os dois é construída com cuidado, sem pressa e com uma química que nasce do conflito e não da idealização.
Lois, ela confronta, ela questiona, e é justamente isso que torna os momentos de vulnerabilidade entre os dois tão poderosos. Em paralelo, surgem novos rostos no universo da DC. Heróis secundários como o Senhor Incrível, Enguia Escarlate e até a Íris de Cristal formam a Gangue da Justiça. Um grupo um tanto quanto caótico, contraditório e eu diria até que extremamente humano. Eles não servem só de apoio, mas de contraste. São heróis com falhas expostas, tentando fazer o bem num mundo em que já não acredita mais nisso. E é nessa convivência que o Clark ele começa a entender que talvez, o heroísmo esteja nas escolhas pequenas e não nas grandiosas. E diante de tanto caos que foi todo o universo da DC, a gente se pergunta, mas o que seria do herói sem um vilão à altura? Pois bem, como eu falei, a gente é apresentado a um Lex Luthor completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Porque além de ser muito carismático, ele é completamente obcecado por controle. Ele não odeia o Superman, o Clark, por medo. Ele odeia por orgulho. Para ele, a existência de Clark é uma afronta. Um homem perfeito pode existir num mundo onde Lex se vê como o ápice da humanidade. E essa inveja disfarçada de lógica e patriotismo é o motor de suas ações. E quando ele decide criar o Ultraman, um clone deformado, desprovido de empatia, mas com todos os poderes do original, o jogo, meu querido, o jogo muda de escala assim completamente. Porque agora não se trata de reputação, mas de sobrevivência. O Ultraman, ele é brutal, frio e uma versão sombria do que Clark poderia ter sido se tivesse caído nas mãos erradas. E a batalha entre os dois transcende o físico. É uma luta de ideologias, de símbolos, de versões do que a humanidade pode ser. James Gunn, ele dirige essa parte com ousadia, construindo um terceiro ato que mistura uma ação grandiosa com uma reflexão profunda. O que é bastante raro quando a gente para observar os filmes do gênero de super-herói. Mas o que realmente eleva esse filme é a forma como ele insere o Superman no mundo vivo, no mundo real, com conflitos sociais e políticos que são completamente tangíveis. Porque no fim das contas, não é sobre salvar gatinhos em árvores. É sobre salvar reputações, proteger pessoas de suas próprias crenças destrutivas e manter-se íntegro quando tudo parece incentivar ao oposto. O Superman de James Gunn, ele não tenta ser aceito, ele tenta ser justo, mesmo quando o preço disso é o exílio. E é nesse ponto que o filme se torna maior do que o personagem. Ele vira uma reflexão sobre o nosso tempo, sobre como tratamos os que tentam fazer o certo, sobre como destruímos símbolos para justificar o nosso próprio cinismo. Porque Clark, mesmo sangrando, mesmo sendo odiado, ele continua salvando e fazendo aquilo que ele acredita como é o propósito dele. E a gente poderia chegar até a dizer, que ali cada ato de heroísmo é como um soco contra o conformismo, contra a indiferença, contra a desesperança. Essa é a verdadeira revolução do filme, fazer com que o espectador acredite de novo que é possível ser bom, mesmo quando o mundo nos dá todos os motivos para não ser. Uma das cenas mais poderosas, já ali para o final do filme, no terceiro ato, que é quando o Clark ele está completamente já sem uniforme, ele conversa com uma multidão em um campo de refugiados, ali depois que ele salva milhares de pessoas de um desastre causado pelo próprio Ultra. Porque ali a gente vê ele não flutua, ele apenas escuta. E quando finalmente fala, não é para se defender, é para pedir perdão. É um momento de humanidade assim brutal, onde o herói deixa de ser símbolo e vira pessoa. O James Gunn aqui, ele dirige essa cena com silêncio, com planos longos, com olhares carregados, e isso é impossível não sentir o nó na garganta ali, sabe, ao ver o Superman sendo retratado daquela forma, não de dor, mas de frustração. Por não conseguir ser suficiente, por não conseguir impedir todo o sofrimento. E é justamente aí que ele se torna maior do que qualquer superpoder. Porque ele continua tentando, mesmo quando ninguém mais acredita. Afinal, a redenção do personagem não vem de uma vitória sobre um vilão. Ela vem da reconexão com as pessoas. E eu chegaria a dizer até mesmo com a sua própria humanidade.
E aí a gente chega no final. Sem trilha épica, sem cenas de pós-crédito, apenas o peso da jornada. A sensação de que mesmo no caos é possível encontrar sentido. James Gunn, ele entrega não apenas um filme, pelo menos na minha opinião. Ele entrega uma carta de amor ao Superman e uma desculpa por todo esse universo bagunçado que foi a DC. Um lembrete também que ainda é possível fazer cinema de super-herói com alma, com propósito e com coragem. Porque no fim das contas, o que torna o Superman especial não é o fato dele voar, e sim continuar em pé, quando tudo ao seu redor te quer ver cair. E esse filme, ele mostra isso do que qualquer um dos filmes anteriores a esse. E aí? E vocês? O que vocês têm pra me dizer? Vocês gostaram do filme? Vocês já assistiram? Qual a opinião de vocês? Me conta aqui embaixo, porque eu tô muito curiosa. Esse é um quadro do canal onde eu só trago simplesmente um resumo ali do que eu achei rapidola, tá bom? Não é o quadro da autópsia. A autópsia é literalmente um vem assistir comigo, porque eu conto com spoilers o filme do começo ao fim. Se vocês querem uma autópsia do Superman 2025, comenta aqui embaixo que é o próximo vídeo que eu trago, tá certo? E é isso, rapaz, e meu muito obrigado por me acompanhar até o final de mais um vídeo. Não deixa de se inscrever aqui se você não for inscrito, de dar aquele like, olha, que ajuda pra caramba, de ativar o sininho das notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Às vezes não, mas fica. Qualquer coisa, vem aqui, ó, dá uma piscadinha, olha aqui, tá bom? E compartilha pra todo mundo. Me segue nas redes sociais, porque lá a gente tem um contato mais direto, tá? É cas.benjamin. E é isso, rapaz, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!